Vamos, em primeiro lugar, às imagens mais recentes. Várias reuniões trouxeram hoje à mesma mesa 3 poderes da República e há pouco governadores dos 27 estados, além do Ministério Público e frente de prefeitos, estavam também reunidos. O chamado a respeitar a democracia foi unânime e também foi unânime a condenação dos ataques golpistas. Terminou com essa reunião, essa mais recente, terminou com a marcha a pé dos representantes dos 3 poderes, mais os governadores, até o prédio do Supremo, um dos mais destruídos nessa orgia de vândalos. Se a intenção dos vândalos era organizar uma insurreição para parar o país, até aqui o que eles conseguiram foi provocar o simbolismo da união de poderes e dos entes da federação. As imagens são de menos de uma hora atrás, por iniciativa do presidente Lula, de mãos dadas com a primeira-dama Janja. Os participantes da reunião que ele conduziu, governadores, tinha também o Ministério Público Federal, representante da Frente Parlamentar dos Prefeitos, integrantes dos 3 poderes e, particularmente, no caso aí, a justificativa do MPF para dizer o que fez ou o que, melhor dito, o que não teria sido sua omissão. Nós vamos tratar disso logo mais. Existem dúvidas, como dissemos logo na abertura dessa edição, quanto do que ocorreu foi por leniência, quanto foi por despreparo de forças de segurança para controlar a situação. Vamos conferir em primeiro lugar a reportagem de Tainá Farfã. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, acusou nesta segunda-feira o governo do Distrito Federal de alterar o planejamento previsto para a segurança dos atos, o que acabou permitindo o acesso dos terroristas à Praça dos 3 Poderes. Nós tínhamos a visão de que poderia ocorrer alguma coisa. E o planejamento foi feito. Infelizmente, um elemento fundamental do planejamento não foi cumprido. E eu repito, eu vi da janela do Ministério da Justiça que o contingente policial não era o que havia sido combinado. Na ocasião que afastou o governador Ibanez Rocha do cargo, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, fala justamente em descaso e falta de qualquer planejamento dos órgãos de segurança distritais. Ibanez vinha sendo acusado de leniência no tratamento com os golpistas instalados em Brasília, principalmente após os episódios de depredação promovidos pelo grupo no último dia 12 de dezembro. Na véspera dos ataques desse domingo, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, chegou a produzir diversos alertas sobre o risco iminente de incitação à violência, ocupação e depredação de prédios públicos pelos radicais bolsonaristas. Horas antes dos ataques, o secretário de Segurança Pública do DF em exercício, Fernando de Souza Oliveira, enviou um áudio ao então governador para tranquilizá-lo a respeito da movimentação na capital federal. Nossa inteligência está monitorando, não há nenhum informe de questão de agressividade ligada a esse tipo de comportamento. Na reunião em que Lula e os governadores trataram da crise, Celina Leão, governadora em exercício do Distrito Federal, saiu em defesa de Ibanez. Todas as informações que foram repassadas ao próprio governador partiram de forma equivocada. Eu acho que no bojo do inquérito isso vai ficar bem claro e as pessoas serão punidas. Um dos aspectos mais obscuros até aqui nesse episódio inédito de violência é o papel desempenhado pelas forças de segurança. A omissão da Polícia Militar do DF está registrada em diversos vídeos gravados pelos próprios bolsonaristas durante os atos. De acordo com o ministro Flávio Dino, ainda não é possível dizer se aconteceu erro ou crime por parte de autoridades. Mas a incapacidade por parte do aparato de segurança do governo Lula para estruturar uma resposta mais efetiva aos atos e a inação das Forças Armadas no caso, seguem aguardando respostas. O ministro da Defesa segue em silêncio desde os atos do último domingo. Na reunião ministerial da semana passada, José Múcio minimizou o potencial dos terroristas que estavam acampados em frente a quartéis desde a eleição de Lula e defendeu uma saída consensuada, garantindo ao presidente que o movimento já estava se dissipando. Nesta segunda, porém, Dino saiu em defesa do colega de esplanada. E o ministro Zé Múcio optou por um caminho de diálogo com as instituições militares. E ele não pode ser condenado por isto.
Celso Vilardi, você consegue a essa altura, 24 horas depois desses acontecimentos, estabelecer onde está a omissão, onde está o erro, onde está o crime? Olha, boa noite a todos em primeiro lugar. Eu acho que os atos ocorridos ontem, obviamente, serão punidos, acho que já várias prisões em flagrantes. O que eu acho que é preocupante é uma certa captura das instituições. Né? Captura? Uma captura. Eu acho que as instituições elas estão absolutamente omissas. Em primeiro lugar, eu respeito muito o ministro Flávio Dino, mas há um erro evidente já do novo governo, porque é inconcebível que um ato que está sendo planejado, pelo menos desde 2 de janeiro, não tenha sido detectado pela Polícia Federal, pelos órgãos de inteligência do governo. Em segundo lugar, verifica-se que você tem hoje, na verdade, um debate ideológico dentro das instituições, da Polícia Civil, da Polícia Militar, com complacência, e também me preocupa a questão do Ministério Público. Nós tivemos aí uma ameaça de atentado à bomba no aeroporto de Brasília em dezembro. Como é que se justifica, dentro do acampamento de onde os manifestantes partiram ontem, como é que se justifica não ter tido uma investigação com a presença, vou usar um termo que o Aras abomina, de uma força-tarefa do Ministério Público para efetivamente investigar tudo isso? É realmente espantoso, para dizer o mínimo. O que você chama de captura, na verdade, é uma constatação sua de uma total falência das instituições? Estou usando uma palavra muito pesada? Eu não diria falência, mas é possível já se verificar no final do governo Bolsonaro uma certa timidez, para usar uma palavra elegante, da Polícia Federal e principalmente do Ministério Público Federal. O Congresso precisa rever a legislação e é preciso punir a inação do Ministério Público e do Procurador-Geral quando isso ocorrer. Você avançou de alguma forma, Caio, nessa tentativa de estabelecer onde foi erro, onde foi omissão, onde foi conivência? William, se considerarmos as falas dos principais atores políticos hoje, né, nesse day after, todas apontam para a Secretaria de Segurança Pública. Agora eu temo... Do DF. Do Distrito Federal, perdão. Flávio Dino acusando a mudança de plano, que o governo federal não foi informado, não teria sido. A Celina Leão, sucessora do Ibanez, dizendo que o Ibanez recebeu informações equivocadas. E o próprio presidente Lula falando que houve negligência da polícia. Agora, temo também que seja estourar no colo do mais fraco, do mais frágil politicamente, que sequer... Seria o governador do DF. Não, seria a Secretaria de Segurança Pública, porque a Celina, ela poupa o Ibanez. Né? E, de certa maneira, considerando o que o professor coloca, deslegitimando, tirando essa responsabilidade do governo federal, porque, de fato, estava o dia 2. 7 de setembro de 21, super manifestação, não teve nada. 7 de setembro de 22, ano passado, super manifestação de bolsonaristas, não teve nada. Claro que o contexto era outro. 12 de dezembro, já teve problema. Na posse, não teve problema. Então, é uma área, morei 10 anos em Brasília, ela não é difícil de você pôr barreira. Alguém não quis colocar aquelas barreiras. Deixa eu ver, há 2 planos aí, a gente vai precisar tentar conciliá-los. Um é o plano mais aberto, mais geral, mais abrangente, que o Celso Vilardi levanta de uma captura que leva a uma ineficácia das principais instituições. Você citou praticamente todas, do Executivo, o Ministro da Justiça, você citou o Procurador-Geral da República e os órgãos da Justiça, como por exemplo a Polícia. Yuri, avançou-se algo hoje na sua avaliação, no sentido de estabelecer, e é o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos procurando culpados e responsáveis. Eu acho que ainda difícil teve algum pouco avanço, né, William, mas o que ficou muito nítido é uma preocupação do quanto, na linha do que o professor Celso Vilardi colocou, do quanto setores dessas instituições foram capturados e deixam de responder a cadeias de comando. E isso talvez seja o mais grave, além do resultado concreto de tudo que aconteceu no domingo. É muito improvável que se repita um novo episódio com essa gravidade do que aconteceu no domingo, de ataque às 3 sedes, às sedes dos 3 poderes da República. Mas a reconstrução dos palácios talvez seja mais fácil do que reconstruir as cadeias de comando e como a palavra, acho que uma das palavras-chave que você colocou, William, a desconfiança que existe
da parte do governo, e aí acho que fica o alerta não só do governo federal, mas um alerta que ficou ao longo dos últimos anos bem forte, também dos governos estaduais em relação às polícias estaduais. Deixa eu colocar mais um participante aqui na nossa roda, Celso, não espero eu passar a palavra. Raul Jungmann está remoto conosco agora lá de Brasília. Raul Jungmann foi ministro da Defesa, foi ministro da Segurança, atualmente ele está presidindo o Instituto Brasileiro de Mineração, que acaba de anunciar, Raul, você mesmo podia dar essa notícia para nós, uma doação para ajudar a reparar os danos criados. Boa noite, Raul. Boa noite, William. Boa noite a todos os demais. Veja bem, William, o que foi destruído pelo vandalismo é nosso. Foi comprado com o nosso trabalho, nossos impostos. Então, aquilo é de todos os brasileiros, além de ser, evidentemente, objetos históricos. Nós entendemos, então, que cabe a todos nós não apenas uma solidariedade aos poderes que foram vandalizados e a democracia que foi alcançada, golpeada, mas também sermos partícipes dessa reconstrução. Por isso, nós estamos fazendo essa doação, o IBRAM como representante de todo o setor mineral brasileiro. É isso que nós estamos fazendo e esperamos que esse exemplo venha a ser seguido por outras associações brasileiras e brasileiras. Raul, aproveitando que você está aí do outro lado da linha e você tem uma experiência larga com questões de segurança pública, o que deu errado ontem? Olha, fundamentalmente, principalmente, o apagão da inteligência, no caso do governo federal. Porque, se você prestar atenção, nós estávamos tendo sinais frequentes. Primeiramente, você teve aquele caso da tentativa de invasão da Polícia Federal. Já era um sinal. Em segundo lugar, aquele cidadão que portava armas e pensava colocar uma bomba num caminhão de combustível à frente do aeroporto de Brasília. E, em terceiro lugar, o fato que amplamente noticiado dias antes de que haveria um deslocamento. E isso passou, por assim dizer, sem que a inteligência levasse as informações às autoridades, para que elas pudessem efetivamente reagir. Estou falando aqui do governo federal. Então, como você tem o Sistema Nacional de Informações, o SISBIN, ele tem como órgão de comando o GSI. E até aqui nós não vimos uma palavra do GSI a esse respeito, que tem a BIM sobre ele. Então, a primeira pergunta é o seguinte: por que esse colapso? Por que houve esse apagão? Quem são os responsáveis por isso? E, de outra parte, claro, o governo do Distrito Federal. As atitudes tomadas são evidentemente equívocas. Nós tivemos um fato gravíssimo, que foi de PMs acompanharem ali do sistema da área militar urbana de Brasília, os militantes, aproximadamente 3.000, até a Praça dos Três Poderes, o que obviamente não poderia acontecer e que revela uma contaminação que precisa ser devidamente esclarecida. Então, o que eu acho é o seguinte: isto é de uma gravidade que não pode ser, digamos assim, aumentada, porque ela nunca tivemos na nossa história, como foi dito. Nós temos um colapso da inteligência gravíssimo e que precisa ser explorado e precisa ser investigado. E nós temos isso no plano do governo federal, esse colapso de inteligência, e todos os órgãos de inteligência não fizeram chegar às autoridades, ao presidente da República, o que de fato estava acontecendo. E, obviamente, que você teve leniência ou omissão, quando não articulação criminosa, por parte do governo do Distrito Federal. Raul, deixa eu dedicar alguns minutos agora a essa questão da contaminação e um pouquinho daqui. Na sequência, nós vamos falar do papel das Forças Armadas, do grau de confiança ou desconfiança que existe atualmente no governo em relação às Forças Armadas. Celso Vilardi, você mencionou na sua primeira resposta, se não me engano, a sua preocupação com o que você caracterizou como timidez da Polícia Federal. Seria o caso de usar a palavra contaminação da Polícia Federal nesse contexto? Eu acho que sim, eu acho que existe uma contaminação, eu concordo plenamente com o ministro. E eu vou até além, é preciso lembrar também aqueles atos de obstrução das estradas. Lá atrás, logo após as eleições. Pela Polícia Rodoviária Federal. Isso, porque naquele momento, o que aconteceu? Só houve desobstrução com a ordem do ministro Alexandre de Moraes. Então nós precisamos só do ministro Supremo agir, nós não temos polícias civis e polícias militares. Então, eu não tenho dúvida que há uma contaminação nas nossas polícias e essa questão da inteligência precisa ser investigada. Se isso é uma omissão,
culposa, digamos assim, baseada numa negligência, numa imprudência, ou se isso é algo doloso. O que se trata ali, o ministro coloca também, é uma discussão se é uma ação proposital ou não. Isso. Se houve um interesse de grupos militares, sejam policiais, que tradicionalmente são apoiadores do presidente e do ex-presidente Jair Bolsonaro, em deixar correr a manifestação. Porque a barreira ela é ridícula. Né? A barreira que foi feita para os manifestantes, para os criminosos passarem, ela é ridícula. Mas eu me questiono se foi proposital e eu queria, de repente, se você me dá a liberdade, William, ouvir do ministro, aqui, cara. Sempre, né? Sempre. Do ministro Jungmann, se no decorrer das últimas 24 horas não ficou mais fácil para o governo federal, talvez, responsabilizar o elo mais frágil, que eu não diria nem o Ibanez, porque o Ibanez já está fora, eu digo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Porque a gente vê muito ali, todos os players jogando essa responsabilidade sobre o GDF, né, governo do Distrito Federal, o jargão que a gente usa em Brasília, e menos até, a gente não ouve muito o que o senhor falou, por exemplo, por parte das autoridades. Vamos lá, Raul? Olha, vamos lá. Veja bem, não vamos aqui tornar a falar do Distrito Federal, porque o que tinha que ser dito já foi dito, inclusive anteriormente. Mas vamos observar um fato que precisa ser esclarecido. Nós temos exatamente o Comando Militar do Planalto. E sobre o Comando Militar do Planalto está a Guarda Presidencial. Essa Guarda Presidencial, ela mantém um pelotão 24 horas no subsolo do Palácio do Planalto. E esse Comando Militar do Planalto é responsável pelo Alvorada, pelo Planalto e pelo Jaburu, especificamente. Voltando. E lá embaixo do Palácio do Planalto nós temos um pelotão, que quer dizer que 35 homens aproximadamente. Quem é que comanda isto tudo? É o GSI. Por isso é que eu chamo a atenção. Eu não entendo bem, William e demais, por que é que o GSI não está vindo à frente? Porque quem negocia tudo isso, preste atenção, e eu vivi isso muitas vezes, é uma dupla. Nós temos um problema sempre recorrente, que é o seguinte: o Distrito Federal é um enclave dentro do Distrito Federal. Então, o que acontece? Toda vez que você tem manifestações, é muito tensa a relação, e isso geralmente é resolvido no gabinete, ou entre os gabinetes do GSI, o ministro do GSI, que tem sobre si o CISBIM e também a ABIN, e o governo do Distrito Federal, nomeadamente o secretário da Segurança, quando não o governador, que já foi chamado mais de uma vez a gabinete lá para poder dirimir determinadas questões. Então, o que resta esclarecer é o seguinte: ora, quem manda, por assim dizer, neste pelotão, quem manda na Guarda Presidencial e quem dá as determinações para o Comando Militar do Planalto é o GSI. Essa questão não está esclarecida até aqui, ela precisa ser esclarecida. Entendeu, William? Então, respondendo à sua pergunta, essa é uma questão central. Este apagão da inteligência do governo federal, que tem diversos órgãos, tem Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. Está certo o ministro Dino quando diz, olha, não tinha como arrancar, porque não tinha arma, não estavam drogados, não eram criminosos. Mas, evidentemente, que isso teria que ser sinalizado para a inteligência. Não poderia ser pego, e como eu disse aqui, vários sinais foram dados anteriormente. Mas, enfim, são questões que precisam ser esclarecidas, e até aqui não foram. E eu também não tenho visto a figura do responsável, que, se eu não me engano, é o general G. Dias, a respeito do que é que se passou, por que esse curto-circuito, o que foi que houve naqueles momentos em que a Guarda Presidencial e o Comando Militar do Planalto, que obedecem às ordens, no caso do GSI, especificamente, eles não se moveram e não se mobilizaram para isolar, pelo menos, o Palácio do Planalto. Yuri está me pedindo a palavra, Raul. Não, porque o ministro coloca um ponto que agora me ocorre, na verdade, uma outra dúvida, porque a gente sabe que houve uma série de mudanças ali, o Caio pode me ajudar com essa apuração, com as informações disso, de organização ali, né, de responsabilidades do GSI, até por esse, de novo, voltar uma palavra-chave para mim, para entender todo esse contexto, William, que é esse clima de desconfiança, seja do governo federal em relação a determinados setores, seja das Forças Armadas, seja de forças de segurança, e vice-versa, de uma hostilidade por parte do governo eleito e empossado.
Então, ouvindo agora o ministro Jungmann falar, me ocorre o quanto também esses rearranjos que foram decididos pelo novo governo, o quanto não podem, na melhor das hipóteses, na menos grave das hipóteses, ter prejudicado esse fluxo de informações para a tomada de decisão. Celso Filardi, vamos dar um passo na nossa conversa e tentar estabelecer agora como é que fica essa questão que a gente já estava ensaiando e que o Yuri abordou mais uma vez, qual o grau de confiança / desconfiança que esse episódio revela anteriormente a ele, da relação do governo com a instituição Forças Armadas e como é que fica depois desse episódio na relação instituição Forças Armadas e governo, particularmente executivo, novo presidente eleito. Quando você se referiu logo na sua primeira participação no programa ao que você caracterizou como captura das instituições, como é que você coloca as Forças Armadas na sua descrição? Olha, eu sinceramente não tenho dados suficientes para saber se há uma contaminação também das Forças Armadas. Eu tenho uma impressão de que há movimentos, digamos assim, sinalizações dúbias a respeito de todas essas questões que têm acontecido no Brasil. Eu acho que se tem alguma coisa de positivo nesse episódio trágico que aconteceu ontem, é que, ao que parece, pela manifestação que nós tivemos agora de governadores, dos ministros do Supremo e do presidente da República, parece que há um clima de união. E agora é o momento de efetivamente fazer o próprio recomeço, né? O presidente da República precisa efetivamente, com o ministro da Defesa e com o ministro da Justiça, colocar quadros de confiança e ter a certeza de que um episódio como esse não vai acontecer nunca mais, espero que nunca mais no Brasil, porque senão nós realmente estamos num caminho muito, muito complicado. Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa, qual é o estado de confiança / desconfiança antes e agora, depois desse episódio entre governo e Forças Armadas? Eu não vejo por que se ter desconfiança do papel das Forças Armadas. Não existe nenhuma ordem até aqui que não foi descumprida, ou melhor, que foi descumprida por ela. Elas obedeçam o que deveria ter acontecido. Eu, talvez, da minha parte, estranho, por que é que algo muito mais simples, que seria a garantia da lei e da ordem, não foi empregado. Porque, veja bem, quando você decreta a garantia da lei e da ordem, ela tem um tempo, ela tem um espaço. Naquele espaço, tá certo, em que se dá a garantia da lei e da ordem, há uma espécie de passagem, né, de adjudicação das forças de segurança locais para o dispositivo federal. Ou seja, eu vivi 11 GLOs durante os 2 anos praticamente que passei à frente do Ministério da Defesa, e todas as vezes em que você decretava o GLO, tá certo? Ou a GLO, como se queira, o que acontecia? Um comandante militar, ele assumia todo o aparato da segurança, evidente que em coordenação com as forças locais. Então, isso poderia acontecer sem essa complexidade da intervenção, que requer, o que não foi ouvido até agora, o Conselho de Defesa Nacional e também uma votação, e no caso, a convocação extraordinária do Congresso Nacional. Mas eu acho que as Forças Armadas até aqui têm cumprido com o seu papel e, obviamente, que eu não vejo por que se ter desconfianças do papel e do que elas venham a cumprir, porque elas têm cumprido, e eu acredito mais que grande parte da manutenção da democracia no Brasil, além da sociedade e das instituições, se deve ao papel das Forças Armadas. Caio, e a confiança, desconfiança do presidente Lula com o seu ministro da Defesa? Bom, pelo que eu levantei... Oi, perdão? Perdão, não, desculpe. Pensei que era continuidade. Fica à vontade, Raul. Você está numa roda, não fica esperando eu passar a palavra, não. Bom, não, tranquilo. De tudo que eu ouvi hoje, claro que todo esse episódio recai tanto sobre o Múcio, ministro da Defesa, quanto sobre o ministro da Justiça, Flávio Dino. Mas não a ponto de desconfiança ou de achar que está jogando, eles são amigos, né? Eu sei que é redundância falar amigo pessoal, mas são amigos pessoais, né? A informação que eu tenho. E uma eventual demissão do Múcio, o Lula não precisa pedir para ninguém. Pega e demite, não tem bancada, não tem partido, não tem nada por trás para segurá-lo no cargo. Hoje teve mais de uma reunião ali, o Múcio com o Lula, uma das reuniões, talvez uma das principais, para entrar no assunto que a gente está falando, o Lula, o Múcio e os 3 comandantes militares, sim, no qual o Lula, até onde eu sei, soltou os cachorros ali, estava extremamente irritado, indignado. Soltou os cachorros com os comandantes militares?
não digo em cima, para cima deles, mas assim... Com a situação. Né? Com a situação, vocês têm que conter os golpistas, isso é herança do governo Bolsonaro, esses bolsonaristas golpistas, vocês não podem aceitar mais acampamentos militares. É fato, e voltando na sua pergunta, que a tese do Múcio, ela acabou sendo contestada nas últimas 24 horas, porque a tese do Flávio Dino era justamente a contrária. Mas, por outro lado... os acampamentos vinham diminuindo. E não sei se dá para a gente fazer a relação direta do acampamento ali com a invasão. A invasão é um problema de segurança pública, um problema da inteligência, se tivesse uma barreira forte ali, e isso que vem sendo dito. E a informação que eu tenho é que os comandantes prestaram solidariedade ao Lula depois dessa reunião de 1 hora, mais ou menos ali no final da manhã de hoje. Ou seja, eu concordo com o ministro Jungmann, não vejo ali... não chegou ali neles. É uma questão muito mais da inteligência e do governo do Distrito Federal e da segurança pública do que ali com os comandos, os novos comandos militares. Yuri, você vai intervir nesse momento? Senão... Não, eu acho que só para deixar muito claro que o clima de desconfiança é muito mais uma questão política, no fim das contas, né? É uma coisa que vem anterior a tudo que aconteceu. É uma desconfiança do governo federal em relação a Forças Armadas e de setores passando maior, então, além das Só para ajudar no teu argumento, o Raul falava agora há instantes, ele perguntava, na verdade, eu sei que não é uma pergunta retórica, porque você meio que respondeu ela, mas eu queria muito a tua avaliação também, Yuri. Por que não uma GLO? Talvez por isso, né? Por esse clima de desconfiança do atual governo em relação ao quanto pode atribuir de responsabilidades e de poder às Forças Armadas. Porque, de fato, o ministro Jungmann, né, o senhor teve uma série de GLOs, como o senhor listou, e que cumpriram as missões a que foram designadas. A relação que havia do governo Michel Temer com as Forças Armadas era muito mais... tranquila, muito mais bem azeitada. O que a gente tem é um governo que já começou com essa falta de azeite na engrenagem dessa relação. E me parece que isso permeia, inclusive, as decisões que são tomadas, a atribuição de poderes e responsabilidades numa situação William, como essa. Bem brevemente, a informação que eu tenho é que a ausência da GLO, que ontem foi o debate da tarde inteira, né, GLO ou intervenção, é o interesse do governo novo de não militarizar a política, porque eles vêm num processo de desmilitarização. No Diário Oficial da União, a semana passada, saíram centenas de exonerações de militares e eles não queriam jogar a solução disso tudo que aconteceu para os militares. Queriam que um civil ou os civis tomasse as rédeas da situação. Foi o que acabou acontecendo, nomeando um interventor na segurança, que é o número 2 do Ministério da Justiça. Essa é a informação. Vamos deixar que os civis resolvam. Exato. Mas super concordo, tem um caldo aí dentro de desconfiança numa decisão como essa. Mas foi um grande equívoco, né? Vamos só reconhecer que foi um grande equívoco. Do que você está falando exatamente agora? Da GLO, porque essa questão de não militarizar... na verdade, assim, o que nós vimos ontem não é uma simples manifestação. Invadiram as 3 sedes dos 3 poderes da República. Então, assim, se você não utilizar num momento como esse, vai utilizar quando? Né? Então, agora, ali não deveria ser uma questão política, de política de governo, etc. Ali ontem é evidentemente uma emergência. Raul, se a gente considera essa reunião à qual se referiu o Caio agora, entre Lula, o ministro da Defesa e os 3 comandantes militares, na sua avaliação, é uma área que você conhece bem, aplainou-se ou nós estamos diante de algo que não sabemos ainda muito bem definir como vai andar? Olha, eu acho que essa reunião foi importante, até porque é uma reunião dos comandantes com o comandante em chefe, segundo a Constituição. E, nesse caso, há que prevalecer a hierarquia, a disciplina e a institucionalidade. Então, isso, de fato, é importante. Agora, o que nós temos que encarar, e eu venho repetindo isso, são 2 fatos. Primeiro, é a necessidade de despolitização dos agentes de Estado, aí incluído policiais, militares, diplomatas, membros da Receita Federal e do Ministério Público. Essa é uma tarefa que vem sendo adiada, e isso pode ser enfrentado através de medidas levadas ao Congresso Nacional, e já existem algumas lá, mas isso não pode nem deve ser postergado,
para que a gente não volte a conviver com assombrações em que o presidente da República buscava utilizar a espada, ou seja, as Forças Armadas, como forma de dobrar os demais poderes e impor um projeto autoritário. Então, isso urge e precisa ser feito. A segunda das coisas é que nós precisamos de um Congresso Nacional, como eu repeti várias vezes para você, William, e tenho dito isso, que realmente chame a si o fato de que cabe ao poder político dar rumo aos militares e à defesa nacional. O Congresso Nacional tem sido aliado, tem sido irresponsável, tem sido distante. E o poder político, mais amplamente partidos, candidatos e tudo mais, tem tido a mesma atitude. Então, enquanto isso perdurar, infelizmente, nós vamos muitas vezes nos defrontar com essas questões. Há ou não há confiança? No meu modo de entender, não existem motivos para desconfiar das Forças Armadas. Agora, elas precisam de, através do diálogo, ter o seu rumo determinado pelos representantes da nação e também da defesa nacional. Essa é que é a questão de fundo que vem sendo postergada e não enfrentada, infelizmente. Celso, essa maneira talvez de uma outra forma de descrever o que você iniciou dizendo nessa edição do WW, quando você fala de uma, digamos, da captura das instituições, no fundo, uma desarticulação delas? Uma desarticulação, e eu concordo com o ministro. Acho que a primeira coisa que nós temos que pensar é numa reforma legislativa. Hoje em dia, o Ministério Público tem poderes quase que soberanos a respeito de inquéritos policiais. Vocês acompanharam nessa questão das fake news, dos inquéritos, do inquérito antidemocrático? Em alguns momentos, o Ministério Público dizendo assim, quero arquivar. Se o Ministério Público quer arquivar, não tem nem o Supremo que possa não arquivar. E não é possível que a cidadania não possa se manifestar a respeito de inquéritos. Tem que ter recurso, tem que ter uma avaliação judicial. Essa é uma medida que já esteve no Congresso, já chegou até passar numa lei que agora foi vetada pelo Supremo, mas esse é o primeiro passo. E o segundo passo é, efetivamente, essa revisão que o Congresso tem que fazer sobre essa questão da despolitização das instituições. Isso eu acho que é fundamental. Deixa eu voltar para outro ponto que foi mencionado aqui, tanto pelo Raul quanto por você, que é o papel do Ministério Público. Nós vimos o Procurador-Geral da República, nessa reunião, qual abrimos essa edição do WW. Todos os governadores, ministros supremos, todos ali os representantes dos três poderes e o chefe, vamos dizer assim, do Ministério Público dizendo: não, nós não fomos omissos. É uma questão política da mais alta gravidade no momento. Não é assim que os outros estão vendo. Não, nenhum dos presentes ali praticamente enxerga ali a posição do Ministério Público Federal. Assim, o Aras, eu fiquei com a sensação de que foi lá para fazer uma defesa, né, do trabalho dele, mas há uma sensação... Sim, é o que ele fez. Né, ampla, geral ali, no sentido completamente contrário. É que ali era uma reunião, enfim, de pacificação, para mostrar todos os aliados, união e tudo mais, mas assim... Deu para medir no tempo das palmas. Ele né? e o Arthur... teve 2 palmas e acabou em porque com os a amarração política que o Bolsonaro fez para se salvar e para levar adiante o projeto político dele foi amarrando Arthur Lira e Augusto Aras. Então, mesmo o Arthur também é considerado. Eu vi as imagens, quando a gente vê as imagens da reunião hoje de manhã, acho que 9, 10 da manhã, dos chefes de poderes, o Arthur, não me parece olhando ele à vontade naquele ambiente. Por quê? Porque os outros poderes também o consideram corresponsável por tudo que está acontecendo. Mas acho que tem proporções diferentes, até porque Arthur Lira tem um papel fundamental nessa concertação, né, com C dos três poderes. E acho que também é inegável, né, aí um pouco de respiro diante dessa captura de setores de algumas instituições, o quanto Augusto Aras vem sendo pressionado internamente ao longo de toda a sua gestão por uma atuação mais efetiva, que não deixe de cumprir as suas missões, e em especial nesse episódio desde ontem, né? A gente tem visto a pressão de subprocuradores, hoje ex-procuradores gerais, 6 ex-procuradores vieram também se manifestar, não diretamente em relação ao Augusto Aras, mas cobrando punição exemplar, e acho muito relevante que todas essas cobranças de setores do Ministério Público, sejam os ex-procuradores gerais, sejam os atuais subprocuradores gerais, sempre em direção não só àqueles que agiram, mas também àqueles que se omitiram. E talvez isso também seja um capítulo importante para se resolver ou para buscar a reconstrução de tudo que aconteceu nesse domingo. Raul, por último, para a gente ir arredondando essa parte, esse segmento aqui do nosso programa,
Eu mencionei na abertura do WW hoje a necessidade do governo agir de forma dura e rápida contra essa barbárie. Como você vê o governo agindo? Eu acho que o governo, ele de fato foi pego de surpresa, e eu quero aqui destacar que, em se tratando dos poderes da República, das autoridades maiores que nós temos da nossa República, esse apagão da inteligência preocupa, precisa ser investigado, o que afinal que efetivamente houve, e isso não está claro. E nós temos também um problema que já era, de certa forma, sabido, já era uma coisa, um segredo de polichinelo, que é o teor de politização e de apoio que a Polícia Militar do Distrito Federal vinha dando e recebendo reciprocamente do governo anterior. Então, isso, William, é algo que, de fato, tem que ser muito bem explicado. No que diz respeito à questão daqueles que cometeram, aí só há a dizer uma palavra com 3 letras: lei, lei e lei. Tudo que a lei permitir, através, inclusive, de investigação, de levantamento dos responsáveis, dos financiadores, dos articuladores dentro e fora de governo, em qualquer nível, tem e deve ser punido na forma da lei, e de uma maneira exemplar e de uma maneira transparente. E acho eu também, me permita esse adendo, que este caso, como um todo, está a reclamar, de fato, a abertura de uma CPI pelo Congresso Nacional, a quem compete, do meu ponto de vista, fazer uma ampla investigação sem jogar para a torcida, sem ficar se dividindo entre governo e oposição, porque o que está em jogo aqui é muito mais do tudo de ruim e de trágico que aconteceu. Está em jogo a questão da democracia, do Estado democrático de direito e da nossa existência como nação. E isso, portanto, não deve nos dividir, deve unir a todos na busca de esclarecer isso e que os poderes não continuem nessa situação que chegou a ser de ficarem indefesos, porque, em última instância, em defesa estava a democracia e o Estado brasileiro. Celso, para arredondar brevemente, como você vê a postura do governo agora no combate ao que aconteceu ontem? Eu acho que começou bem, né? Eu acho que a iniciativa de chamar os governadores e o apoio dos governadores, e eu acho que o ministro da Justiça está fazendo agora um trabalho intenso em cima de tudo isso. Eu acho que o governo agora, depois de uma falha, como eu disse, está agindo de uma forma correta. Mas isto, na verdade, precisa ser levado adiante. Não adianta a gente passar essa semana aqui de violenta emoção após esses atos, com atitudes, e deixar para depois as coisas que precisam ser feitas. E a reforma legislativa, o governo tem que intensificar, conversar com o Congresso para fazer efetivamente essas coisas ocorrerem. Meu boa noite, obrigado a Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa e da Segurança, atual presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, e ao professor criminalista da FGV, Celso Filari, a ambos pela participação aqui no WW. Muito obrigado. Yuri e Caio, a gente volta, pessoal, daqui a pouco.